O mês de novembro também é marcado pelo combate ao diabetes e também utiliza a cor azul para fortalecer a mobilização. Assunto para o quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento. Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. Aqui no estúdio eu recebo o endocrinologista Estevam Luiz, que vai tirar todas as nossas dúvidas. Aproveita, manda a sua pergunta, compartilha um pouco da sua experiência no nosso WhatsApp 991050400, que daqui a pouco ele vai atender, tá? As nossas dúvidas, nossas perguntas. Bom dia, doutor Estevam. Bom dia, Bruna. Muito obrigado pelo convite e obrigado a vocês que estão nos assistindo. Tá de azul hoje para a gente reforçar esse alerta com relação ao diabetes, né? Exatamente. Em primeiro lugar, o que é o diabetes? O diabetes existem dois tipos. É uma doença endócrino-metabólica e é caracterizada pela diminuição da produção natural de um hormônio chamado insulina pelo pâncreas. Isso vai gerar o quê? Vai gerar um aumento dos níveis de glicose no sangue. E níveis de glicose acima do normal no sangue, ele é deletério para todo o organismo. Ele vai tipo que oxidando as células do corpo. Daí ter as complicações decorrentes dessa elevação. A gente precisa deixar claro para quem está em casa, né? Diabetes tem cura, doutor Estevam? Depois de firmado o diagnóstico como diabetes tipo 1 ou tipo 2, não existe cura, existe o controle. Então, por isso, existe a necessidade de evitar chegar até o diabetes, principalmente no que diz respeito ao diabetes tipo 2, que dá para se prevenir com alimentação adequada, com treino, com atividade física. A gente falou semana passada, sobre as pessoas que acham, eu não estou doente, não preciso ir ao médico. O diabetes tem sintomas, doutor? Tem, existe sim. Os principais sintomas relacionados ao diabetes é decorrente dessa elevação dos níveis de glicose do sangue. Bebendo muita água, urinando muito, a urina muito espumosa, são os principais sintomas. Alteração visual, tipo um borramento na visão, é um dos principais sintomas relacionados com diabetes. Então, se a pessoa já começa a ver alguns desses sintomas, já deve procurar o serviço de saúde, o médico, para observar? Com certeza. Existem os exames específicos para dar o diagnóstico de diabetes e fazer todo o acompanhamento. Entendi. Quem é que tem maior risco de ter diabetes? É uma doença hereditária? Tem o fator genético? Quais são as pessoas que estão mais propensas a desenvolver o diabetes, doutor? Enfim, existem dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que é um diabetes que está relacionado com a imunidade, que o organismo desenvolve anticorpos que vão destruir as células que são responsáveis pela produção da insulina pelo pâncreas. E o diabetes tipo 2 já é decorrente de outras alterações, principalmente com o aumento do peso. Ele dificulta a ação da insulina. A insulina é produzida pelo pâncreas, entretanto, ela não consegue agir nas células do corpo para que a glicose no sangue ela entre dentro da célula. Esses dois tipos são os principais tipos de diabetes. O diabetes tipo 2 está mais relacionado com a herança genética. E o tipo 1 não, é pela imunidade mesmo. Entendi. Na minha família, por exemplo, tem casos de pessoas pré-diabéticas, A chamada pré-diabetes. Ela pode ser revertida para não virar diabetes ou pelo menos ser estancada ali, entre aspas, muitas aspas, para que não venha a se tornar uma diabetes depois? Com certeza, é isso que nós lutamos. Uma vez diagnosticado o pré-diabetes, evitar a evolução para o diabetes. Você vai evitar a doença. Uma vez diagnosticado, não tem cura. Mas até o nível de pré-diabetes a gente consegue reverter. Existe uma forma de prevenir, doutor, o diabetes, para que a pessoa não venha, de fato, nem ser pré-diabético, já pular essa etapa aí, não ser diabético nunca? Sim, também é um dos fatores que nós lutamos muito, que é manter o estilo de vida saudável, atividade física de maneira regular, aproximadamente 150 minutos por semana e uma dieta balanceada. São os principais meios para evitar a evolução do pré-diabetes ao diabetes e até mesmo do pré-diabetes. Às vezes a gente acha que o diabetes está relacionado a pessoas de idade, Pessoas mais velhas mesmo, mas eu tenho visto muitos jovens desenvolvendo diabetes. Esse é um mito então, doutor? Isso. O diabetes tipo 1 é mais incidente em pessoas jovens. Diabetes tipo 2 a partir dos 35 e está muito relacionado com o estilo de vida. Estilo de vida mais saudáveis, essa progressão é mais difícil. Já aquele estilo de vida com aumento do peso, inatividade física, sedentarismo, eles são mais propensos a desenvolver.
A questão de ser novo ou velho, isso tem mais a ver com o tipo de diabetes. O tipo de diabetes incide muito em início da vida, né? Porque como é uma reação imunológica de defesa, então se manifesta no início. E o tipo 2 não, como está relacionado com a dificuldade de ação da insulina dentro da célula, desenvolve a partir dos 20 anos. 20, 25 anos. Você falou sobre a insulina. Todo diabético tem que tomar insulina? A gente vê até, inclusive, algumas reportagens do pessoal que precisa, que tem que ir atrás do serviço público, às vezes não consegue. Todo diabético precisa tomar? Não, não necessariamente. O diabetes tipo 1, sim, porque como há uma destruição dessas células do pâncreas, realmente existe a necessidade de você administrar o hormônio que está faltando. No diabetes tipo 2, por ser uma reação de dificuldade de ação dessa insulina na célula, você tem que utilizar medicamentos que ajudem a essa ação da insulina. Então, não necessariamente sendo diabetes vai precisar fazer uso da insulina. Entendi. Pode ser protelado ou até mesmo evitado com o uso adequado das medicações e o estilo de vida. Mudança de estilo de vida é fundamental. Certeza. A gente vai dar uma pausa aqui nesse assunto. Vamos para o intervalo agora, mas na volta a gente continua aqui com o quadro Só Saúde. O doutor Estevão Luiz responde as suas perguntas sobre diabetes. Aproveita então, vai lá no 991050400, o nosso Instagram aqui do programa. Compartilhe as suas dúvidas, o que você quer saber sobre esse assunto. Tá? Ainda tem interação lá no @CorreioTV. Eu volto bem rapidão. Quando o dia mal chegar, não vai desanimar e nem esmorecer. De volta aqui com Mulher Demais, direto para o quadro Só Saúde, né? A gente está falando hoje sobre o alerta ao diabetes, né? Aqui o doutor Estevão Luiz com a gente, né? Vamos abrir já, doutor, para as perguntas dos nossos telespectadores. Mas antes, queria começar com a pergunta do pessoal daqui do estúdio mesmo, né? Os homens perguntando se o diabetes afeta a potência sexual masculina ou também se influencia, né, no desejo sexual das mulheres. Sim, diminui, principalmente naqueles casos descompensados. Pela impossibilidade da insulina agir no organismo, promovendo a entrada da glicose para dentro da célula, uma vez que isso não acontece, a glicose em altos níveis fica circulando no organismo. E essa circulação em excesso da glicose, ela vai lesando vários órgãos e locais. Entre eles, afeta a questão da potência sexual, principalmente nos homens. Entendi. Então, cuidando bem, tratando da maneira adequada, isso não chega a acontecer. Não chega a acontecer, principalmente quando você deixa os níveis nos padrões adequados. Sim. Daí a importância da glicose, do uso da medicação, da atividade física. Esses 3 elementos, eles são importantes para promover esse equilíbrio, com que os níveis de glicose não subam e não possam ser deletérios à saúde. Perfeito. Vamos abrir então aqui para os nossos telespectadores. Bom dia, sou diabética. O que você me diz sobre os suplementos que são oferecidos para nós, diabéticos? É a pergunta da Mabel Meirelles, de Mangabeira 7. E aí, doutor? Sim, existem suplementos específicos, mas uma vez se instituído um programa alimentar adequado, não é necessário esses suplementos. Mas existem sim, são suplementos com baixa quantidade de carboidrato, que são o principal macronutriente, alimento que vai elevar essa glicose. E ele pode ser utilizado da maneira correta. Da maneira correta e sob supervisão. Vamos lá. A Luciana disse, veja, tive uma crise emocional, ela disse que foi um aborrecimento, já chegou com a glicose a 420, mesmo tomando a metformina, e está fazendo um acompanhamento, pagando medicação. Fica triste, né, com essas subidas de glicemia. Ela disse que evita massa, carboidratos, mas tem sintomas, como o senhor falou, na visão, sente o coração ardendo, o caminho, o que é que ela tem que fazer? É ir ao endocrinologista? Ela disse até que às vezes sente uns suores frios, como quem vai desmaiar. Isso num caso específico, né? Que ela teve um aborrecimento, uma crise emocional. Essa questão, assim, do estresse também dá esses picos, doutor? Também, porque o que é que acontece no estresse? Há uma elevação de um hormônio chamado cortisol e esse hormônio, ele promove a elevação dos níveis de glicose. Como ela falou, a Mabel, está em 420 miligramas por decilitro, isso é uma quantidade muito grande. Provavelmente ela vai ter que ajustar também a medicação, ter que checar a dieta e a atividade física. Esses níveis tão elevados de glicose pode não ser só apenas a questão do estresse, mas que o estresse ele realmente eleva os níveis de glicose, por isso, pela elevação
dos níveis de cortisol. Ela falou que fica triste, o que é absolutamente natural. Naturalíssimo, né, exatamente. Vamos para a pergunta da Marinete. Ela disse que o filho dela tem 11 anos de idade, é um pré-diabético. Ela disse que perguntou o que fazer para não virar diabetes. Na família, ela tem a mãe que é diabética há 16 anos, um irmão, uma irmã e agora também um filho de 11 anos que é pré-diabético. Diz que não gosta muito de doce, mas adora uma massa. O que é que ele pode fazer para tão cedo, né? Tão novinho, já tem que lidar com isso para não virar de fato uma diabetes. Provavelmente o filho dela deve estar acima do peso. Está havendo uma incidência muito grande do pré-diabetes em crianças e adolescentes, visto que a alimentação não está adequada. Então, eleva-se o peso. Quando o peso eleva, há uma dificuldade da entrada da glicose dentro da célula, porque não há uma comunicação adequada da insulina na célula, promovendo a entrada da glicose. Tem que providenciar mudança no estilo de vida, dieta e atividade física e realmente procurar um especialista para avaliar se realmente é pré-diabetes mesmo ou se é até mesmo diabetes. Só o remédio não funciona, doutor, ou sim? Isoladamente, não. Ele pode até ajudar por um determinado momento, mas se não houver a mudança do estilo de vida, não vai adiantar. Bater sempre nessa tecla, né? Tem que sempre mudar nessa tudo, não tecla. adianta. Mais uma pergunta aqui. Quando a diabetes da minha mãe está alta, ela faz um chá de insulina com uma planta regional e a diabetes dela baixa. Essa planta pode prejudicar ou não? É a Velmon. Existe. Uma vez se estiver compensado, ok, pode tomar. Mas tem que ficar realmente atento para não haver essas flutuações. Não adianta ela estar um momento alto, quanto tomar o chá melhora, e ele compensar naquele momento, depois descompensa. Não, tem que se manter de maneira constante os níveis de glicose dentro daquele padrão estabelecido. Perfeito. Então não dá somente para esperar, subiu, Não, agora não. eu vou tratar. Não. Tem que ser constante. Não, né? porque já foi notado que esses altos e baixos da glicose no sangue é tão deletério quanto manter ele sempre elevado. Perfeito. Agora a pergunta da Ivanise, que disse que também é diabética, toma insulina 2 vezes ao dia. Tem como deixar de tomar e usar medicamentos via oral? É um caso bem específico também, né, doutor? É um caso específico, não tem como afirmar isso no caso dela, visto que uma vez iniciada a insulina, realmente é difícil você voltar. A não ser que a insulina tenha sido administrada só para compensar naquele momento, depois volta ao estilo de vida e a alimentação, os medicamentos orais e promove esse controle. Provavelmente, no caso dela, não. Juliana, de Campina Grande, diz que é diabética. O que pode fazer para não aumentar? Diz que só toma o medicamento. Volta à questão do estilo de vida, né, doutor? Sem estilo de vida não adianta. O medicamento ele pode controlar por determinado momento. Mas se ela mantém os níveis um padrão de vida inadequado para a situação em que ela se encontra, vai acontecer um momento que esse medicamento não vai mais atuar ou vai atuar de maneira inadequada e a glicose vai subir. Olha só, a Sandy de Campina Grande disse o que é que pode definir o pré-diabetes, né? Ela disse que uma vez a médica disse que não existe essa história de pré-diabetes, ou você é diabético ou não é. Existe. Existe sim, existe uma faixa entre até 120, até 140 não é considerado ainda diabetes, até 120, menor que 126 miligramas por decilitro. A partir daí já entra no quadro de pré-diabetes. Entendi. Diz que mais uma pergunta aqui da nossa telespectadora, disse que o marido dela é diabético há anos e toma medicação, mas não pratica atividades físicas, não é cuidadoso com a alimentação. É indicada a insulina nesses casos? Ela agradeceu, é do centro de Bahia. Aí tem que avaliar se realmente estiver alta por um período de tempo muito longo e já está ocorrendo, já está levando a complicações, então é realmente indicado. Entretanto, uma vez iniciada a insulina, ela só por si só, se você não adequa a sua alimentação, cada vez mais você vai requerendo uma quantidade maior de insulina. E uma quantidade alta de insulina também vai fazer com que a pessoa aumente de peso. Sim. Porque a insulina é um hormônio anabolizante. Então, se você administra um hormônio que vai aumentar o seu peso e o seu peso vai atrapalhar na ação dela, vai virar um ciclo vicioso. Você administra mais insulina, você aumenta mais o peso, você vai precisar de uma maior quantidade de insulina. Então, tem que ter a ver realmente a questão do estilo de vida, tem que reduzir o peso, tem que reduzir a quantidade de ingestão de carboidrato que aquele indivíduo está consumindo para evitar que ocorra esse ciclo. Aumenta a insulina, aumenta o peso, aumenta a insulina, aumenta o peso, daqui a pouco está tomando mais que 100 unidades de insulina por dia. Aproveitando essa pergunta, doutor, uma
importante para destacar aqui, né? A pessoa disse que o marido só toma um medicamento, mas não regula a alimentação, não tem atividade física. O que é que o diabetes não tratado pode causar ao indivíduo? Aí são todas as complicações. Como a insulina é levada no sangue, ela fica circulando no organismo e lesando as células, múltiplas complicações podem ocorrer, como neuropatias, dores de origem nervosa, a vasculopatia, obstrução das artérias pequenas e grandes, a retinopatia, problemas oculares e até mesmo problemas relacionados com a sexualidade e com a libido. Baixa libido, baixa potência também, porque ele vai lesando o organismo inteiro como um conjunto. Doutor, nós tivemos uma participação enorme, né? Graças a Deus. Obrigada. É bom que a gente vê que as pessoas estão se preocupando, né, com a saúde. Vamos finalizar aqui com a pergunta da Cláudia. Ela disse que o filho dela tem 8 anos, pesa 42 quilos, tem avós diabéticos. Ela quer saber se ele pode ser um diabético futuramente. Pode. Não só diabético, como também esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, porque ele realmente está acima do peso. Com 8 anos, esse peso aí não tá bom? Não tá. Tem que reduzir um pouquinho mais. Entendi. Beleza, muito obrigada, Obrigado viu, doutor? também, sempre bem-vindo aqui, viu? Com certeza. Esclareceu demais pra gente. Obrigada Obrigado mesmo, também viu? você pelo convite. Obrigada, de verdade.